Quinta-feira tem Flamengo e Estudiantes pelas quartas da Libertadores. Eu te pergunto, você tá lembrado do Mancuso? Argentino, raçudão, cabeludinho, jogou no Flamengo lá nos anos 90. Nem ficou muito tempo, mas ganhou um espacinho no coração da torcida. E vou te falar, esse carinha é recíproco. Aquele cabelão, estilo anos 90, ficou na lembrança e nas caricaturas. Hoje o corte tá mais moderninho, mas segue no estilo. Ele é um dos argentinos mais apaixonados pelo Rio de Janeiro. Tá lembrado dele, torcedor rubro-negro? Chegou Mancuso batendo, o desvio. Falta a favor do Flamengo, vai soltar a bomba Mancuso, a bola passa pela barreira. Alejandro Mancuso, um argentino apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas acima de tudo, pelo Flamengo. Eu sempre falo que meu sentimento com o Flamengo foi um amor, sabe? À primeira vista. Foi uma identificação muito, muito grande. Teve bandinha, teve faixa, teve alegria. Chegou o Mancuso. No primeiro dia que cheguei lá no aeroporto do Rio e aquilo foi uma loucura. A torcida invadiu o aeroporto, chegaram todos juntos, uma loucura. E eu acho que na minha vida foi um antes e um depois de passar por Flamengo, sem dúvida. Ele chegou ao clube em janeiro de 96, ficou 1 ano e 3 meses, disputou 67 partidas e conquistou um título carioca. Foi jogador de Copa do Mundo, defendeu a Argentina em 94 e passou por grandes times como Vélez, Palmeiras e Boca. Mas com o Flamengo, a relação foi especial. Eu achava que eu, nesse momento, com a torcida do Flamengo por trás, estava em condições de brigar até com Tyson. Essa loucura que a torcida transmite para você. E olha que de briga o Mancuso entendia. Todo mundo queria sair na briga comigo, sabe? Porque eu era um jogador que chegava junto. Todos esses caras queriam sair na briga comigo. Eles queriam comprar essa briga comigo. Mas quando acabava o jogo, eles pediam a camisa para mim. Sabe? Não, gostaria de ficar com a tua camisa, você é fera, monstro, lembrar. E adivinham, quantos ganharam de presente a camisa do Mancuso? Em todo o meu passo no Brasil, não troquei uma camisa com ninguém. Porque eu achava que a minha camisa, essa aqui, irmão, do Flamengo, é uma camisa muito pesada, sabe? Muito pesada. Então, vou trocar para quem? Vou trocar a camisa para quem? Se essa aqui é maravilhosa. Na quinta, o Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã e na semana que vem decide em La Plata. Se passar, poderá pegar o Vélez na semi. E aí, Mancuso, coração dividido? Eu sou muito grato na minha vida, Vélez Sarsfield me formou, sabe? Só que eu tenho tanto amor pro Flamengo, sabe? Que eu gostaria que essa Libertadores agora ganhe o Flamengo. Grande Mancuso. Assim, se a gente for pegar, o Vene traz muito bem a questão de quebrar o tabu. O Flamengo já enfrentou condições climáticas no Alfredo Jaconi que eram impossíveis de praticar futebol. Então, muitas vezes, você se pegava errando por conta dessas condições climáticas. Às vezes, muita chuva, às vezes, a garoa, às vezes, até aquela geada, digamos assim. Então, nesse jogo contra o Juventude, além do Flamengo ser o líder, ser o melhor ataque, ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda deu a sorte de pegar um clima bom, um gramado perfeito, o que ajuda na prática do futebol do time do Felipe Luiz, e também um clima bom lá no Alfredo Jaconi. Mas assim, nada disso que eu falei aqui seria possível sem a organização do Felipe Luiz. Quantos desfalques, Venê? Foram vários. Bruno Henrique, Jorginho, Alexandre, Léo Ortiz. É muita gente. Pulgar. É muita gente. Isso mostra como o elenco do Flamengo é muito forte, mas também como a dinâmica do trabalho do Felipe Luiz é respeitada por esses jogadores. E aí, Fernanda, um jogador que você destacou muito bem e que eu não tenho nenhum pudor de falar que talvez seja a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E quando eu digo isso, a maturidade que esse cara tá tendo com a bola no pé. Ele já era um grande craque, ele já era um grande gênio, mas ele é um jogador que, até pela proximidade da Copa do Mundo, e ele tem esse incentivo também de quem sabe chegar numa Copa do Mundo bem fisicamente, porque em 2022 ele não conseguiu chegar, ele tem jogado demais. É o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, nesse momento. É um cara que teve que se adequar fisicamente para poder continuar jogando no Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um técnico que potencializa a
individualidade do Arrascaeta e ele, como eu disse, tem um objetivo que vai até além dos objetivos do Flamengo, que é chegar numa Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, muito bem como ele vem fazendo e vem sendo decisivo, inclusive, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então é um cara especial, no momento especial e que faz o Flamengo destravar jogos em vários momentos. Concordo com o Vene que o Saúl jogou demais, mas o Arrascaeta é um cara brilhante e a gente tem que destacar isso aqui. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas pra mim, talvez 2025 seja a melhor versão do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Você concorda, Vene? Concordo plenamente. Inclusive, eu já falei isso aí em outros momentos no meu canal, até sugeri essa pauta aqui para a produção para a gente comparar os números do Arrascaeta com 2019, que muita gente trata essa temporada como a melhor do Arrascaeta, mas avaliando a pessoa Arrascaeta, o atleta Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, é a melhor versão do Arrascaeta em todos os sentidos. Maturidade, liderança, porque hoje ele é camisa 10 e ele usa a faixa de capitão e ele é líder na essência da palavra em todos os sentidos. Não é só uma liderança técnica, mas uma liderança também nos bastidores. E eu acho que ele entendeu a importância também de se cuidar fora do clube. Eu, assim, isso não é nenhuma informação, mas pelo que eu observo no dia a dia e as pessoas comentando, as pessoas relatam que é um Arrascaeta mais maduro nesse sentido também, dando mais valor a esse tratamento pós-clube, a recuperação dele. E de fato é um jogador extremamente mais maduro. E Pedrosa, em cima dos números, ele igualou, nesse gol que ele fez contra o Juventude, ele igualou o número de gols que ele fez em 2019. Em 2019 foi a temporada artilheira dele com 18 gols. Estamos em setembro. Estamos em setembro. E só para efeito de comparação, em 2019 ele fez 52 jogos. Até o momento ele tem 43 jogos. Então assim, ele está tendo um aproveitamento absurdo. Claro, isso é muito mérito dele e também, como o Pedrosa mencionou, do Felipe Luiz, que está sabendo potencializar uma versão do Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. O Arrascaeta tá fazendo gol de cabeça, gente. Não foi o primeiro nessa temporada. É isso aí. Óbvio que se fosse em 2019... não era o Arrascaeta que ia estar ali fazendo esse gol de cabeça, Sim. Era um Bruno Henrique, era um Gabigol. Mas aí que entra o mérito do Felipe Luiz, por entender que o estilo de jogo dele proporciona isso ao Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. Então assim, tá sendo perfeito e eu concordo com o Pedrosa. Respondendo a sua pergunta, para mim é a melhor versão do Arrascaeta e tem outro ponto também. Renovação de contrato. Isso claro. pesa muito, Claro. porque ele quer renovar o contrato dele. Quando o empresário dele procurou a diretoria do Flamengo, a diretoria falou, não, calma, a gente vai esperar. Mas aí o Arrascaeta dentro de campo, vocês vão esperar? Então eu vou comer a bola. Agora, na renovação de contrato que eles estão conversando, o Arrascaeta tem o direito de pedir o que ele entende que pode entregar. Porque ele está jogando muita bola. Inclusive o Bielsa elogiou o Flamengo. O Bielsa fazia isso publicamente. Obrigado, Flamengo, por ter entregue pra gente um outro atleta. O Bielsa é um cara extremamente rigoroso. Para ele fazer isso é porque, de fato, o Arrascaeta está sendo um outro jogador. E tem tudo para chegar como titular do Uruguai na Copa do Mundo, o que não é nada fácil. Nada fácil. O Uruguai tem vários jogadores de calibre que jogam nos melhores clubes da Europa. E tá numa safra boa o Uruguai, Exatamente. Né? Cara, o Arrascaeta faz gol de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, de falta, de fora da área, chegando para finalizar dentro da área. Ele é um jogador hoje que ele é completo dentro do futebol brasileiro. É impressionante a fase dele. E era no Pub, é no Pubis, também, né? Ele teve problema no Pubis E aí também. volta e meia aparecia a seleção uruguaia no caminho, que o cara tem um sonho, obviamente, de sempre servir sua seleção. Eu acho muito duro quem critica o jogador que quer estar servindo a sua seleção. Então eu acho que tem uma questão física e clínica aí que também eu acho que foi equalizando tudo, o Vene Casagrande. E a importância de ele entender a recuperação. Eu Sim. acho que, assim, com o tempo, o Arrascaeta foi entendendo isso. Por isso que eu falo, ele chegou num determinado momento da carreira dele, que ele está tão maduro em todos os sentidos, que eu tenho certeza, isso é um pouco de informação e também observando o dia a dia, que ele está dando muito mais valor a esse processo de recuperação pós-jogo, no dia a dia, e é óbvio, isso tudo está sendo feito em conjunto. Tem o fisioterapeuta que entende demais o Arrascaeta, porque o fisioterapeuta dele particular é o mesmo do clube. Ou seja, o cara entende o Arrascaeta, a máquina Arrascaeta, em todo sentido, já há muito tempo. Tem o preparador físico, tem o Felipe Luiz e tem o Arrascaeta, que eu repito, que está dando a vida aí. E ele vai para a sua terceira Copa do Mundo, Pedrosa. Assim, tem que respeitar a história do Arrascaeta com a seleção uruguaia. Muitos uruguaios criticam o Arrascaeta da seleção. Pega a sua rede social. Toda vez que ele entra em campo, muitos uruguaios reclamam. Inclusive o De La Cruz tem mais moral que ele lá na seleção uruguaia. Mas é um jogador que tem que ter respeito sim por ele, porque o que ele joga nessa temporada é algo assustador e ele está honrando a camisa 10 que ele está vestindo do Flamengo. Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva, e novamente uma boa entrevista coletiva do treinador do Flamengo, ele elogiou demais o Saúl
e disse que talvez o Saúl esteja vivendo a melhor fase da carreira dele agora no Flamengo. Quem ouve o Felipe Luiz falar do Saúl pensa, nossa, o Saúl tá há quanto tempo no Flamengo? Já tem 1 ano no Flamengo? Nananina, não. Eu fui ver os números do Saúl. Gente, o Saúl não tem nem 10 jogos com a camisa do Flamengo. O Saúl tem 8 jogos pelo Flamengo, sendo 5 como titular, tá? Os 3 primeiros jogos dele pelo Flamengo, ele entrou durante o segundo tempo. Nesses 8 jogos, 5 como titular, ele totaliza 511 minutos em campo e deu uma assistência, que foi justamente para o gol do Arrascaeta na vitória em cima do Juventude. E, gente, depois disso tudo, de toda essa logística especial, o esforço do jogador para comparecer em campo, seria totalmente normal se ele não conseguisse render tanto na parte física quanto na parte técnica e até mesmo na parte tática. Mas ele, na minha concepção, não só rendeu, como para mim foi o melhor em campo. Eu entendo quem vota no Arrascaeta. O Arrascaeta fez gol, botou bola no travessão em uma batida de falta, fez jogada trabalhada, criou oportunidades para os companheiros, mas o que o Saúl jogou ontem, gente, ele tomou conta do meio de campo, tomou conta, e outra, ao lado do Alan. Isso não é uma crítica ao Alan, mas é totalmente diferente você jogar com Jorginho, jogar com De La Cruz e jogar com Alan. São características diferentes. No caso do Alan, ele teoricamente teria que correr mais para fazer o box-to-box, chegar mais ao ataque. Então foi uma partida excepcional do Saúl. Eu acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Inclusive eu voto nele como o melhor em campo. E repito o que eu falei na minha introdução no começo do vídeo. O Saúl chegou e não deixa a torcida e nem o Felipe Luiz sentirem saudade do Gerson. É o Gerson que sente saudade do Flamengo. Eu não tenho dúvidas disso. O Saúl tomou conta e o Pulgar, quando voltar, vai ter que jogar muita bola para ser titular junto com o Jorginho, porque hoje, para mim, é Saúl e Jorginho a dupla de volantes do Flamengo. Vocês concordam, discordam? Podem comentar à vontade aí. E, novamente, parabéns ao Saúl pelo esforço para jogar essa partida contra o Juventude. E fica a dúvida se o Jorginho volta contra o Estudiantes. A informação que eu tenho é que sim, que volta sim. Ele teoricamente foi preservado desse jogo contra o Juventude, pensando no jogo do Estudiantes. Everton Ribeiro já projeta o ano de 2026 como o momento ideal para voltar ao Flamengo e encerrar a carreira no clube onde se consagrou. A informação foi revelada pelo jornalista Antônio Carlos, que destacou o desejo do meia de vestir novamente a camisa rubro-negra. O recado foi transmitido diretamente ao técnico Felipe Luiz, seu ex-companheiro de time. Disposto a facilitar o acerto, Everton estaria aberto a reduzir seu salário para viabilizar a negociação. Nos bastidores, a diretoria e o staff do jogador avaliam a possibilidade de forma positiva. A leitura é de que o meia pode ser peça estratégica para suprir a ausência de Arrascaeta em compromissos decisivos, além de agregar experiência e liderança ao elenco. Mesmo ciente de que Everton já não apresenta o mesmo ritmo de temporadas anteriores, Felipe Luiz considera que o jogador pode contribuir tecnicamente, seja como titular em momentos pontuais ou entrando no decorrer das partidas. Outro fator que pesa a favor do retorno é a forte ligação do atleta com o Rio de Janeiro. Sua família mantém residência na cidade e preserva vínculos estreitos com o Flamengo, o que reforça o cenário de uma volta natural. Se o acordo avançar, Everton Ribeiro terá a chance de encerrar sua trajetória no clube com novas conquistas e consolidar ainda mais seu lugar entre os maiores ídolos da história rubro-negra. Na minha opinião, Everton Ribeiro ainda pode ajudar o Flamengo. O Flamengo disputa várias competições e rodar o elenco é importante. E ter um cara que conhece o clube, é ídolo do Flamengo, é da categoria do Everton Ribeiro, é muito bom. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria o retorno de Everton Ribeiro? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.